Ô, Carlos, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Graças a Deus, tô ouvindo Amém. bem. De vez em quando, cara, esse negócio... Bom, você também faz live pra caramba, sabe como é que é. De vez em quando, o sinal vai, vem e volta e dá um baile na gente, que é um negócio de doido, né? É verdade. Prazer estar aqui contigo, viu? Privilégio. Alegria minha. Vou fazer uma apresentação tua diferente. Tá, Diferente do que você está acostumado, sem formalidades, ok. mas ressaltando traços da tua história, porque a gente vai falar sobre a sua história, falar sobre a sua vida e, enfim, trazer um pouco das tuas experiências, do teu testemunho, da tua vida, né, para inspirar quem está aqui perto. Olha só como é, quem está aqui com a gente? Miss Lash Designer. Impossível de ler. Boa noite, boa noite, boa noite, Vanessa, boa noite para todo mundo. Pessoal, vou apresentar aqui o nosso convidado. Seguinte, da infância, a lembrança de chegar da escola e descalço para as ruas, curtir mais um dia de brincadeiras descalço. Da adolescência, o desafio de passar da bateria para o trompete. Aí, largar o trompete, por causa do aparelho nos dentes, e iniciar no canto e no teclado. Tudo o levava para a vida cercada de instrumentos musicais. Mas não foi isso que aconteceu. Desse período, certamente, ficaram alguns aprendizados importantes, como saber trabalhar em equipe, entender o valor da persistência da organização, saber seguir recomendações, ainda que busque seu próprio estilo, dominar a comunicação, se preparar antes de fazer um trabalho, enfim, aprendizados que ficaram desse período. E aí chega o dia em que a música não é mais sua prioridade. O mundo dele muda completamente em dezembro de 2008. O pai, queridíssimo pastor Paulo Silas, tem um AVC e é obrigado a deixar suas atividades à frente da igreja, Assembleia de Deus do Alto do Ipiranga. O filho, entendendo que seu caminho tinha mudado naquele momento, se dedica ao novo desafio, seu pastor titular da igreja fundada pelo pai. E seu pai, pastor Paulo, sempre esteve junto com ele nessa caminhada. Possivelmente, na minha opinião, inclusive, possivelmente, só o deixou 10 anos depois, quando percebeu que o seu papel de orientador já havia sido mais do que bem cumprido. E é com o filho do pastor Paulo Silas, o também pastor, músico, grande liderança, jovem pastor, jovem líder, pastor Rodrigo Soeiro, que a gente conversa nessa noite. Amigo querido, prazerzão te ter aqui para a gente bater esse papo. Tenho certeza que essa vai ser mais uma daquelas noites que a gente vai falar, a hora que chegar no final, falar, ai, que pena que acabou. Bem-vindo, viu, meu? Meu irmão, eu não sei nem como te agradecer. Se isso. você fizer mais uma apresentação dessa, eu morro do coração aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado por essa doce oportunidade. Que especial para mim estar aqui com vocês e com todos que estão nos assistindo, ouvindo, enfim, a minha eterna gratidão. Alegria, velho. Olha só quanta gente querida aqui. O pastor Alan Brizotti está aqui, mandando um abração. Uau. Abração para você também. Abraço. Guilherme On, pastor Rodrigo, referência musical, é mesmo. É mesmo. E que vozeirão tem o Rodrigo, viu? Érica Paludetti, demais, tal. E aí o pessoal Beijo, Érica. Olha o Gustavão com a gente aqui também. O Gustavão participou disso ativamente. O Gustavão tem uma admiração imensa por você, Rodrigo. Imensa. E a gente, eu falei com ele hoje, e a gente tem uma história juntos também. Sim. É muito especial. Aliás, se tem pedaço da história dele que ele tem orgulho, bate no peito, é esse aí, viu? Você precisa ver como é que ele falou. Não, porque o Rodrigo, o Rodrigo é meu amigo, sabe como é que é. Rodrigo, a gente caminhou junto. Especial, Rodrigo não mais. É verdade. Uma linda história. Ó, a Dai na área. Bom, enfim, vamos lá. Gente, eu vou desligar um pouquinho aqui, eu vou desligar um pouquinho os comentários, vou desativar um pouquinho, só para a gente conversar um pouco mais. E aí, vocês sabem, sempre quem acompanha aqui sabe que tem o Pinga Fogo, a gente interage, no meio a gente interage mais um pouco também, aí vocês vão participando. Mas não esqueçam de apertar o aviãozinho, chamar um amigo, chamar uma amiga, trazer o pessoal para a live,
Vamos bater um papo, vamos conversar um pouco, tá tendo um papo ótimo, o pastor Rodrigo tá lá, tá inspirando a gente. Bom, o que eu queria começar falando? Eu introduzi com a tua história. E aí eu queria falar um pouco desse desafio que aparece para você aos 25 anos de idade, cara. 25 anos de idade. Você vinha do Ministério de Adoração e Louvor, aliás, dali eu já te conhecia, já te tinha como referência. Meu irmão também sempre gostou demais de você, sempre falou muito, né? Amigo, e que me fez me aproximar muito, primeiro com curiosidade e depois acompanhando mesmo o teu ministério, né? Uhum. E aí, o que eu queria entender? Você vem da caminhada do Louvor e Adoração, 25 anos de idade, teu pai tem um problema sério, grave de saúde, e você se vê diante de um desafio novo. Na época, você conseguia entender bem o que estava acontecendo, o que se passava? Você tinha dimensão da responsabilidade que você passava a assumir dali para frente? Meu irmão, eu confesso a você, Carlos, que eu não tinha noção do quanto ia se tornar a paixão da minha vida. Eu tinha uma certa noção da responsabilidade mediante aquilo que eu via do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu assumi, com 25 anos, eu assumi mais o lado negativo da vida pastoral do que o lado positivo. Porque eu acho que a responsabilidade ela pode ter dois caminhos perigosos. O caminho da gente, ou melhor, um caminho perigoso e outro saudável, melhor dizendo. O caminho perigoso é olhar para a responsabilidade como um peso, onde o fim sou eu mesmo. Mas eu poderia também olhar para essa responsabilidade onde o outro seria o fim. Onde, através da minha vida, eu poderia, em Cristo, óbvio, ser instrumento para alguma coisa que eu não sabia, eu confesso para ti. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que a responsabilidade... Eu tinha uma certa noção mediante aquilo que meu pai viveu a vida toda, minha mãe viveu a vida toda. Mas quando, de fato, cai no meu colo, eu começo a compreender o quão imaturo eu era. Eu me lembro do meu primeiro sermão, assim. Eu preguei João 15:15. Eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Eu lembro que foi um fracasso, assim. Cara, eu lembro... É impressionante. É ótimo você falar isso, sabe por quê? Essa é uma tônica. Todos os pregadores que passam por aqui, as pessoas olham, né? Vê hoje, já o ministério estabelecido, a liderança colocada e tal, assim, mas não consegue imaginar esses sentimentos do começo. Né? E é tão bacana, é tão positivo quando isso vem, e vem de forma espontânea, como você está colocando, porque todo mundo fala, pô, então não é só comigo. Claro que não, tá aí, ó. Meu Deus, eu me lembro assim, que acabou o sermão, eu não tinha construído nada tão interessante assim. Só para você ter uma noção, né, Carlos? Eu não tinha feito teologia. As minhas formações eram na área da música. E eu tinha feito marketing, né? Então, quando... na verdade, a vida estava indo nessa direção. A vida pastoral, ela cai no meu colo, tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo. Quando o presbitério se reuniu junto comigo, falou assim, Rodrigo, ou vai você ou vai você. Então, eu não tive tempo para ir para o seminário primeiro, para depois eu assumir a igreja. Eu assumi a igreja e depois fui para o seminário metodista, onde eu tenho maior alegria e foi onde eu cresci muito. E de maneira muito intencional eu fui para o seminário metodista para tentar compreender outras vozes, tentar compreender um mundo que não era o meu, que o meu era um mundo pentecostal, assembleiano. E eu não queria me alimentar de algo que eu já era muito bem alimentado pela teologia do meu pai, por aquilo que eu vivia, né? Então foi muito especial para mim. Hoje eu vejo quão inexperiente eu estava, mas eu agradeço a Deus pelos sobreviventes, por aqueles que me aturaram. Quantas broncas eu tomei da minha esposa e da minha mãe, dizendo, você errou aqui, você errou ali. Mas enfim. E você teve, Rodrigo, assim, você chegou a ter sentimentos, tipo, sabe, tipo medo, insegurança,
sensação de incapacidade, Sim. dúvidas profundas sobre erros que você estava cometendo, porque você, como você estava falando, né, você vinha estudando marketing, né, antes de todo esse processo, e imagino que também esse ferramental também não foi em vão, porque te deu também uma leitura melhor de como construir uma marca no seu modelo de gestão, quer dizer, de como também poder comunicar sua mensagem de maneira mais clara, enfim. Mas esses sentimentos bateram forte, essa coisa do medo, da insegurança, como é que, ou não? Bateu muito. E eu posso dar exemplo aqui, até quem me conhece sabe que de vez em nunca eu compartilho isso. Eu acho que o momento que eu entrei em xeque, eu já estava estudando teologia, foi quando um membro, ele tinha uns 20 e poucos anos de idade, ele entrou, ele pediu para conversar comigo. Ele falou assim, ô Rodrigo, eu preciso te falar uma coisa. O teu sermão, para mim, soa como sopa. Eu não sou alimentado. Então eu estou saindo da igreja. Putz! Ah, eu estou saindo da igreja porque não está me alimentando. O teu pai fazia sentido para mim, mas o que você tem feito não faz sentido. Por mais que eu tentei ser bem, eu tentei segurar as pontas naquele momento, mas eu fui para casa com bastante crise. Eu falei, Acho. Deus, eu estou com 25 anos de idade, eu tenho muito ainda a percorrer, eu sei de tudo isso, mas eu estava na minha zona de conforto. A música era a minha paixão. Se queria me ver feliz, era colocar uma Coca-Cola com gelo e limão e um estúdio trancado com um piano dentro. E ali que eu compunha, ali que eu produzia, e agora eu estou numa sala pastoral que não é minha, de uma igreja que eu não escolhi fundar, de um tipo De uma liderança de que uma era ligada afetivamente ao seu velho. sabe? Eu falei, não, Deus, será que é isso mesmo? Enfim, foi uma semana difícil. Foi uma outra semana difícil, uma outra semana, e aí, teoricamente, as coisas foram se encaixando. E aí eu dou crédito aqui, melhor dizendo, a uma leitura que eu fiz, Carlos, que foi Liderança Corajosa do pastor Bill Hybels. Aquela liderança me libertou. Ali eu enxerguei um tipo de pastor, um tipo de liderança que eu não via no meu pai e eu me enxergava em mim. Porque meu pai sempre foi o pastorzão, né? E você tem na família um que era a referência do meu pai. Por incrível que pareça, estar numa live com você para mim é muito especial, porque Para mim também. o meu pai tinha eu acredito que meu pai nunca abraçou o teu pai, mas o Olha isso. carinho que o meu pai tinha pelo teu pai era uma Olha coisa isso. absurda, assim. Então, meu pai, ele tinha o teu pai e tantos outros homens de Deus com uma grande referência. E por mais que eu gostasse de pessoas, por mais que eu fosse do abraço também, a minha veia de gestor e de líder era. É E outra. quando eu li isso no Liderança Corajosa do Rádio, eu falo: a vida além do modelo do meu pai. Foi onde eu comecei a me encontrar. Opa, eu não preciso ser igual ao meu pai. Claro. Eu posso criar esse mosaico de uma forma um pouco, uma pressão um pouco menor. E aí eu acho que aí que foi eu diria que esse mosaico foi construído do meu pai como pastor, Bill Hybels como esse meu mentor que não me conhece, mas eu conheço ele, e a faculdade de teologia. Então, assim, foi esse tripé que de fato me ajudou a encontrar, ou pelo menos tentar encontrar, uma identidade que eu procuro, enfim, fortalecer hoje. Não, e é legal, gostei da palavra que você usa, né? A composição desse mosaico e de uma forma muito equilibrada, né? Sem renegar a herança, o legado espiritual do seu pai, absorvendo aquela experiência com os aspectos positivos e contraditórios dela também, porque toda a experiência é desse jeito, né? Agregar isso à teoria, agregar isso, e eu achei interessante também você falar o fato de fui buscar o conhecimento teológico para fora da minha bolha. Da minha bolha, eu acho que eu tinha bebido ali bastante, mas queria um outro olhar, um olhar diferente. Interessante, velho.
Mas eu me lembro que nesse período, depois que o teu pai teve o problema de saúde, eu me lembro de ter estado uma ou duas vezes lá na igreja. Ok. E eu me lembro da dificuldade dele para se comunicar, me lembro das próprias dificuldades que vocês tinham naquele momento. Né? Sim. Ele se comunicava, se não me engano, se eu não estou falando bobagem, se eu tivesse me corrija, mas era por umas 3, 4 frases. Né? Uhum. Cara, como é que se dava essa relação? Como é que passou a se dar essa relação com o seu velho dentro dessa nova conformação? Agora o Rodrigo pastor, diante de um desafio enorme na igreja, ao mesmo tempo o pai na retaguarda, mas um pai líder, um pai forte, um pai experiente, um pai desbravador, né? Uhum. Que está tolhido, está limitado e que consegue se comunicar por 3, 4 frases. Como é que foi isso, Rodrigo? Uau! Quando ele sofre AVC em dezembro de 2008, ele fica um tempo no hospital onde ele fez a cirurgia, só que 2009 inteiro ele fica internado numa clínica de recuperação ali em Cotia. Uma das coisas que fez ele sobreviver, essa é a palavra, foi a notícia da gravidez da minha esposa. Aquilo deu um gás para ele. Eu me lembro de ter levado numa noite, um tênis que nós tínhamos comprado para dar notícia para ele. E ele agarrou aquele tênis, ainda ele não falava nada. Ele agarrava aquele tênis e ninguém tirava aquele tênis do abraço dele. E, enfim, o tempo foi passando, ele sai da clínica, 2010, ele já está em casa, e aí ele começa a balbuciar algumas frases. Em resumo, ele estava apto a falar 3 frases. Primeira frase, Deus é Deus, é Deus. Segunda frase, em nome de Jesus. E terceira frase, Espírito Santo. Desculpa. Amém. Espírito Santo. Pensei na Trindade aqui. Deus é Deus, é Deus. Em nome de Jesus. E amém. Então, assim, Carlos, tudo que ele falava com a gente eram nessas 3 frases. Vira e mexe saía uma outra, mas basicamente. Então, quando ele estava bravo comigo por alguma coisa, que foi muito pouco nesses 10 anos que ele teve com a gente pós-AVC. Mas ele olhava assim para mim e dizia, Deus é Deus, é Deus. Então aquilo foi se tornando um novo dialeto que, na entonação da voz dele, eu sabia se ele queria beber alguma coisa. Não somente eu, mas minhas irmãs, meu irmão e a minha mãe, principalmente, minhas avós. Então, era essa relação. Ele falava, Deus é Deus, é Deus. Eu sabia que ele queria comer alguma coisa. Se ele dizia, amém, eu sabia que ele queria beber alguma coisa. Pode parecer estranho o que eu estou falando, mas era uma coisa muito... Meu pai sempre foi muito expressivo, né? Meu pai sempre foi um pregador muito avivalista. Sim, sim. Né? Então ele sempre tinha essa postura um pouco mais... Ele falava muito com as mãos. Eu puxei um pouco ele isso, um pouco não, muito. Então ele era muito... Né? Então o jeito que ele fazia com a testa, os olhares dele... Então, mesmo com 3 frases, nós sabíamos muito bem o que ele queria dizer. Quando ele queria uma coisa muito complexa e a gente não captava, que eram poucos momentos, aí ele ficava muito bravo. Imagino. Em nome de Jesus, Deus é Deus, é Deus. E aí ele ficava revoltado, entendeu? Tinha coisas que ele fazia assim, 2 da manhã, ele queria comer no McDonald's, assim, e por conta da saúde dele, ele não podia. E a gente ia... Então, o que você quer, pai? O que você quer? É isso, é isso, isso. Um dia a gente, McDonald's, 2h30 da manhã. Lá toca, eu não sei se foi eu, minha, mas eu não sei quem foi, 2h30 da manhã comprou um McDonald's para ele. E é engraçado que a igreja absorveu esse dialeto. Eu lembro, numa das vezes que eu tive lá, eu lembro disso. Eu lembro da festa que o pessoal fez, reagindo a ele e tal. Aí o pessoal, glória a Deus, não sei o quê. Era isso, era exatamente. Então, assim, as pessoas cumprimentavam ele dizendo, Deus, é Deus, pastor. Em nome de Jesus, pastor, sabe? Então, é muito bacana, é muito bacana. É uma lembrança saudável. Para mim é muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gostoso falar dele.
Principalmente que domingo agora é Dia dos Pais. Então o coração aqui, ao mesmo tempo que está muito feliz, está sangrando, porque eu ouço ainda o eco desse... Ele tinha voz forte, né? Esse eco de pregador pentecostal. E ele te Mas, acompanhou ele te acompanhou de perto, né, nesse período, ou não? sim, Acompanhou. Carlos, é impressionante. Ele não faltava em nenhum culto, mesmo com todas as dificuldades físicas. Uma porque minha mãe também, e a minha mãe é um capítulo à parte aqui, uma porque minha mãe também é uma igrejeira de mão cheia, então era um arrastando o outro. Eu não me lembro, assim, a não ser quando ele estava, a não ser quando ele estava internado, que não foram poucas vezes depois do AVC, ele era internado coisa de 20 vezes no ano. Era uma coisa doida nos últimos 10 anos. Quando ele não estava internado, eu não me lembro contando numa mão as vezes que ele faltava no culto. Eu não me lembro. Olha só. Se ele estava em casa, Ele ele estava queria lá. ir para o culto. Ele estava Olha lá. só. Para dar esse apoio. Então, de fato, você foi muito feliz quando você falou que Deus, e hoje eu enxergo assim, que Deus ele poderia muito bem ter tirado ele em 2008, mas foi de fato uma mentoria altamente significativa estar pregando e ver ele Com embaixo. certeza, né? Aquele ponto de segurança, né? O ponto de referência. Carlos, posso contar uma história rápida? Deve, deve. Eu me lembro que um dia eu estava na minha sala pastoral, que era a sala dele, e um casal entrou. E ele estava me esperando no auditório, que a gente ia sair para comer alguma coisa. E aí eu estava conversando com esse casal, e esse casal estava querendo sair para uma outra igreja. Ele estava então me comunicando. E graças a Deus era uma conversa muito pacífica. Ele sentiu, ele pediu para um dos nossos diáconos levar ele para dentro da sala. Ele entra na sala, olha só, ele olha assim para a pessoa, para o casal e diz assim: Deus é Deus é Deus, em nome de Jesus. Ele não tinha ouvido nada da conversa. Resumo, aquele casal, mediante a fala dele, desistiu de sair da igreja Olha por conta isso. daquele apontamento. Então, assim, eu teria um monte de histórias para dizer para vocês, desculpa, para você e para todos que estão assistindo, que de fato, os 10 anos que ele ficou depois do AVC, ele continuou pastoreando. Eu não tenho dúvidas. São coisas que Deus faz e, cara, que a gente, só naquele dia lá para entender, é a coisa do mistério mesmo, né? Não tem outra palavra, é mistério. Não tem. É isso. Como é que a presença, quer dizer, como é que com 3 frases, como é que a presença faz toda a diferença, as expressões. Agora, tem uma coisa que eu fiquei curioso aqui. Porque você vem contando a tua história, aí você se abre para a questão da educação teológica, você mantém a referência do seu velho, você até cita um livro, o livro do Bill Hybels, como um marco importante na sua vida, Sim. em termos de você encontrar seu próprio modelo de liderança e começar a ter muito mais liberdade, consciência, convicção da sua própria liderança, dos dons que Deus te deu. Né? E aí você vai claramente, e especialmente para quem está de fora como eu, você vai claramente fazendo uma guinada da ADAI, que é também o que se espera de você. Um pastor da nova geração, com uma nova linguagem, com novas ênfases, enfim, com um novo olhar. Né? Quem são suas referências nesse seu novo jeito de ser igreja? Nesse seu, se assim posso dizer, mas nesse seu... no modelo que você vai implantando na ADAI a partir da sua liderança. Ótimo. Eu acho que o Hybels, de fato, ele tem um lugar muito especial no meu coração. Mesmo sem ele saber que eu existo, mas ele tem um lugar muito especial no meu coração. Ele é muito bom. É muito bom. Uma segunda pessoa que eu diria que tem me inspirado nos últimos anos é, sem dúvida, o Brian Houston, né? O pastor da Hillsong. E eu colocaria um terceiro aqui, o Stephen Furtick, da Elevation Church,
que para mim Está também fazendo um belo trabalho também. um belo trabalho social, um movimento cristocêntrico muito saudável. Então, eu poderia... E vou colocar uma quarta pessoa aqui, que já é um amigo mais de perto, que tem sido o Cris Mendes, pastor da Hillsong, também daqui da América Latina. A gente tem encontros quinzenais e discipulado. Dessa galera de fora, eu colocaria eles. E aqui no Brasil, eu tenho um carinho muito especial pelo pastor Marcos Garcia. Ah, não creio! Ah, é Ele... verdade! Agora você falou, agora eu lembrei, é verdade, claro! Ele me na disse verdade, isso, claro, ele te ama, putz! E eu o Marcos é tenho... uma pessoa especialíssima, cara, É especialista. impressionante. Na verdade, Pastorzão. os irmãos Garcia, né? Quando eu tenho uma dúvida de pastor, eu ligo para o Marcos. Quando eu tenho uma dúvida de Bíblia, eu ligo para o Paulo. Então, assim, além da minha mãe e do meu pai, que é um lugar diferente nesse Claro. cenário, eu colocaria o Hybels, colocaria o Stephen Furtick, o Brian Houston, o Chris Mendes, e aqui no Brasil, aquele que de fato tem me acolhido como pastor, tem ouvido as minhas indagações, tem limpado o meu choro, sem dúvida alguma, pastor Marcos Garcia, da Igreja Metodista, tem sido um pastorzão mesmo para mim. Pô, mas você tá mais que bem acompanhado e mentoreado, meu. Ô louco, só peso pesado. Não é à toa que tá fazendo. Aliás, sinal claríssimo de inteligência, de discernimento espiritual. Saber isso, porque também saber escolher os parceiros, as referências, os mentores é um talento. Ajuda muito na caminhada. Mas você assumiu muito jovem, você segue sendo um pastor jovem, né? Na época que você assumiu, ser jovem significou mais ônus ou mais bônus? Porque eu imagino que, apesar de todo o trabalho, todo o trabalho feito pelo seu pai, aquele que foi feito por você também, acredito, não sei detalhes da história, mas imagino eu, que deviam ter outras pessoas também nesse meio de campo, né? Nesse momento que seu pai... Porque seu pai... Todo mundo foi pego de surpresa, né? Pessoas que também desenvolviam um trabalho ali, também eram referências dentro da igreja e tal. Teve alguma pessoa ou algumas pessoas que assumiram nesse tempo aí de dúvidas, nesse tempo aí de transição, se ia fazer transição ou não? E se tinha, imagino eu, que daí o fato de ser jovem sempre começa a aparecer comparação. Ah, mas e o pastor Ciro? Ah, mas e o fulano que estava aqui, o Beltrano que estava aqui e tal. Como é que você lidou? Como é que você lida com isso? Eu gosto de uma frase e ela fez muito sentido para mim quando eu assumi. E a frase é a seguinte: liderar é a arte de tirar as pessoas da zona de conforto sem elas perceberem. Então, eu encarnei essa frase. E eu poderia eu teria dois caminhos. Ou eu seria um líder repelente, ou eu seria um líder convincente. Então, eu acredito que para uma liderança convincente, você tem que vender muito mais a causa do que o custo. Fiquei até com uma dúvida agora. Perdão, só um parênteses, porque eu fiquei curioso mesmo. Esse conceito do líder, você falou do líder convincente e o do líder repelente. É possível ser um líder repelente? Ou seja, é possível ser um líder que repele as pessoas? É um problema para quem fica, né? Não para quem vai. Porque para quem vai, está livre dele. Claro. Mas, infelizmente, os quem é obrigado a ficar com ele é terrível. Entendi, sobre esse aspecto. Quer dizer, uma liderança que é imposta e... Entendi. É um problemaço. Às vezes o cara vai ficar por conta do medo religioso, o cara vai ficar por conta... E aí? A tradição, né? A tradição. Familiares, tá. Tá, entendi. Então, não, nada, que é isso. Então, assim, ou eu poderia ser aquele líder que, agora é uma nova gestão, vai procurar tua turma, que não foi isso que meu pai e minha mãe me ensinaram. Ou eu poderia ser um líder convincente. E como eu convenceria eles que o meu novo modelo, ou que o modelo que eu estava trazendo, era um modelo que faria sentido com a minha liderança? Foi fazendo mudanças gradativas, né? Então, eu acredito que um grande erro nas lideranças hoje é querer mover as pessoas pelo custo e não pela causa.
Então eu comecei a falar, caramba, gente, por que a gente não pode... Por que a gente precisa cantar hino da harpa todo culto? Vamos discutir? Vamos dialogar? Ah, não, porque a tradição diz. Não, ok, mas a tradição diz, mas será que também não faz sentido a gente compor uma música hoje com o mesmo conteúdo da harpa? Porque o que me faz uma Assembleia de Deus não é eu me vestir como Daniel Berg. O que me faz ser um assembleiano é pregar na minha linguagem o mesmo conteúdo que ele sempre acreditou. O que me faz ser uma Assembleia de Deus, ou um assembleiano, não é o cantar o hino da harpa só, mas é eu cantar uma música nova com o conteúdo da harpa. Então, foi esse tipo de liderança que eu fui investindo e invisto até hoje. Uma liderança que a gente não muda porque eu quero mudar. A gente muda porque vai ter um avanço melhor. Eu olho muito para Moisés e vejo isso nele, né? Essa capacidade de... não vamos mudar simplesmente porque tem uma terra prometida. Não, vamos mudar porque tem hebreu com hebreu se matando. Vocês estão precisando ser libertos, não é porque eu sonho com uma terra que eu nem sei onde é, mas é porque pior do que vocês estão vivendo, não dá. Então é apontar para uma causa muito maior do que os custos da mudança. Então eu acredito, muitas pessoas, talvez eu seja maldoso comigo mesmo, eu diria que quando eu assumi, nós tínhamos por volta de umas 250 pessoas, eu acredito que ficou por volta de umas 180. Muitos saíram, nem deram tchau, mas eu tenho que ser honesto e sincero. Muitos saíram e foram muito verdadeiros comigo. Soeiro, a gente acredita que você é um homem de Deus, que você é um cara legal, que você foi bem discipulado, mas o teu modelo não combina com a gente. E até hoje são meus amigos, sabe? Então, eu acredito que, respondendo a tua pergunta de maneira mais cirúrgica, foi isso. Eu escolhi agregar na minha liderança, tanto que eu estou fazendo mudanças hoje, 10 anos depois, mudanças que eu queria ter feito lá no meu primeiro ano. Então, ter essa paciência das mudanças gradativas, eu acredito que seja uma arte também na liderança. Ou não, né, Carlos? Bater na mesa e dizer agora vai ser assim e quem quer. E não para mim. Isso não foi o movimento de Jesus. Para mim. Também não acredito nesse modelo de liderança. Também não acredito. Não gosto disso. Talvez possa dar certo para alguns, mas para mim aquela não coisa. faz sentido. Eu acredito num modelo de liderança em que a gente não manda as pessoas fazerem. Elas fazem porque nos seguem. Quer dizer, a gente faz, elas vêm fazendo junto. Então, exatamente isso. Né? Se você tem que mandar, é sinal que você não é líder, é sinal que você, enfim, é chefe, é patrão. A pessoa só está fazendo enquanto ela... Ou tem medo de você, né? Então deixa eu fazer, que senão... Agora, quando você faz e as pessoas te seguem, aí eu acredito outra coisa. No também. Uma coisa que eu falo com a minha liderança é o seguinte. As pessoas te seguiriam se você não tivesse esse título? É isso. O teu título é maior que o teu caráter? Porque se o teu título for maior que o teu caráter, aí é um grande... Se tirarem o teu título, você está lascado. É isso. Porque... inclusive, porque exatamente está dizendo, né? Liderança é completamente diferente de cargo, né? De chefia. Tá? Um cargo você está lá porque alguém te colocou e a hora que você sair, acabou. Agora, ser líder, você é líder ali, com cargo, sem cargo, você é líder fora, você é sempre líder. A Kátia está perguntando se vai ficar salvo. Vai sim, viu, Kátia? Fica salvo no meu canal, é youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Inclusive o link está aqui na bio da minha página, você pode ir lá e fazer o acesso. Nos próximos dias vai estar à disposição. Olha só, o pastor Alain Brizotti está falando que liderança de rótulo, mas não de conteúdo. É verdade, uma outra forma de olhar. Esse aí é fera nesse assunto, ele sabe muito bem o que a gente está falando. Sabe tudo. Aliás, está para vir aqui, tô devendo uma data para ele. Tá tudo lotado, mas tô devendo uma data para ele. Mas deixa eu te falar, se assumiu a Assembleia de Deus Salto do Ipiranga, e aliás, inclusive foi no mês de agosto. Né? Completa agora em agosto, completa 10 anos de ministério. Eu queria, não. 10 anos que eu tô na frente. Porque não, então, eu tô te falando, você completa 10 anos do seu ministério.
Isso mesmo, isso mesmo. E, inclusive, velho, eu quero também te parabenizar e dizer que eu também me sinto super honrado por ter uma conversa nesse momento que eu sei que é um momento Uau, histórico da sua vida, viu? uau, muito obrigado. Não, é especial. Agora, Uau. como é que é ser uma igreja com a tradição assembleiana? Isso que eu queria entender um pouco melhor, você falou um pouquinho disso, né? Mas como é que é ser uma igreja com a tradição assembleiana, com o desafio de criar, dentro dessa tradição, um novo modelo de igreja? Como é que é isso? É, foi. Eu acho que hoje está um pouco mais tranquilo, mas foi bem desafiador porque eu não sabia nem o que eu queria. Essa que é a grande realidade. Eu não era, Eu eu não imagino. fui eu não fui aquele modelo que fui para o seminário, me encantei com o modelo e falei, vou abrir uma igreja. Agora, Não foi treinou, assim. viu, foi Não foi. capacitado no modelo e tal. Falou, bom, agora eu já vi, esse funciona, aquele não funciona, é esse aqui que eu vou implantar. Eu não sei, enfim, mas o meu pastoreio foi sendo construído assim de maneira na marra mesmo, né? Errando, acertando, e até hoje é assim. Quando eu olho para a DAI hoje, esses dias me perguntaram, Carlos, e eu fiquei pensando, aí eu cheguei numa resposta. Perguntaram para mim, o que que a DAI é? Ok, Assembleia de Deus, tá, mas ela é uma igreja pentecostal, ela é uma igreja... E aí tem aqueles rótulos Ah, enormes, né? sim, sim, sim. E aí, assim, eu falei, para esses que gostam de rótulo, eu, 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 eu falei de uma. Eu acho que o que se encaixa é a DAI é uma igreja pentecostal contemporânea. É onde eu consegui me livrar dessa resposta do rótulo. Porque é tentar, é aquilo que eu falei, é tentar trazer os valores de um pentecostalismo saudável, porque tem muito pentecostalismo que não vale um real, mas é tentar trazer um pentecostalismo saudável, onde Cristo é o centro, onde as pessoas precisam ser servidas, e tentar resgatar isso. Foi isso que eu tentei fazer, exemplo. A primeira escola bíblica dominical em São Paulo foi na casa da minha avó, na minha bisavó. A primeira escola bíblica das Assembleias de Deus em São Paulo foi na casa da minha bisavó. Como que eu, como pastor assembleiano, não vou ressignificar uma escola bíblica? Eu vou ter. Talvez eu não vou ter no modelo do Daniel Berg, mas na ADAI nós temos a escola bíblica. Quando eu olho para a igreja lá fundada por esses caras, que eu tenho um carinho muito grande, eles faziam culto nos lares. Carlos, como que eu não vou investir em pequeno grupo? Lógico. Nós temos grupos de conexão. Ponto. Como que eu, como que numa Assembleia de Deus eu vou deletar o presbitério? Não vou deletar o presbitério. Nós temos o presbitério, eu só ressignifiquei o nome. A gente não trabalha mais com o termo presbitério, mas a gente trabalha com pastoral. Uma das coisas da Assembleia de Deus lá atrás é a questão da formação teológica, que é uma mentira falar que os pentecostais nunca gostaram de estudar. Como que eu... Preconceito e mentira. Preconceito e mentira. Como que eu, pastor de uma igreja, Assembleia de Deus, não vou ter um seminário? A gente tem o nosso seminário, que é o Adai College. Então, assim, o que eu tentei fazer? Muitas pessoas perguntam assim para mim, né? Rodrigo, a igreja começou a crescer na tua gestão. Eu falo assim, não, eu acho que é um pensamento um pouco estranho, porque, na verdade, o meu pai fez as raízes, Claro. estabeleceu as raízes. Agora ver o tronco, ver os galhos e os frutos é muito fácil. Claro. Então não dá para eu falar que a DAI cresceu na minha gestão. É porque na época do meu pai cresceu para baixo, Sim. E sabe? é um sinal claríssimo de que o que ele construiu é extremamente sólido. Uh, Tão sólido que puderam ser várias outras camadas acopladas e seguiu. Com certeza. é justamente isso. Então, eu tenho alguns méritos, tenho os meus defeitos, como meu pai teve, Claro. enfim, mas por isso que quem conhece a DAI e vê a gestão dela, a gente trabalha em 5 pilares, né? Grupos de conexão, rede ministerial, pastoral, a DAI College e escola bíblica. São as nossas 5 frentes de trabalho.
Quem olha para as 5 frentes de trabalho não pode falar que não tem raiz assembleiana. Pode discutir a cor da parede. Pode discutir a iluminação que a gente colocou. Pode discutir o jeito que eu prego. Pode discutir as músicas que a gente canta, mas não pode discutir... Não é que não pode, né? Pode, pelo amor de Deus, pode. Mas não pode dizer que o conteúdo das composições de hoje do nosso time de adoração não tem a mesma teologia que o hino da harpa, sabe? Então, olha, eu estou vendo aqui, a audiência está qualificadíssima, Rodrigo. Por acaso você conhece a dona Mara Soeiro? Aí eu não vai, aí é respeito, eu vou ficar. Ai, não escondeu o orgulho ainda, mandou um coraçãozinho e tudo mais. Mãe, te amo, mamãe. Poxa, obrigado pela senhora estar aqui, viu? Que honra, que coisa boa. Papo em família. Então, assim, eu sempre falo, Carlos, e vocês, eu não preciso ser hipócrita aqui, tá um pouco demagogo, mas a comunidade, para mim, sempre foi uma inspiração. Sempre foi uma inspiração. Obrigado. Eu aprendi a tocar teclado, Carlos, eu não quero chamar o Ronaldo de velho, mas eu aprendi a tocar teclado, eu aprendi a ler partitura, eu aprendi a tocar na igreja com aquela apostila dele, Rei do Universo. Rei do Universo. Sabe? Então, assim, eu não tenho nem... Então, vocês me inspiram. Quando o Ronaldo me convidou para pregar pela primeira vez, se não me engano, eu preguei na Comuna 2 ou 3 vezes. Sim. Eu me senti muito honrado, porque vocês me inspiraram a enxergar uma igreja numa outra perspectiva. Eu não preciso ser igual à Comuna para ter a Comuna como minha referência. Claro, sabe? claro. Então, para mim, de fato, essa conversa nossa aqui é, de fato, uma via de mão dupla muito especial. Você fala que está sendo especial para ti, mas você pode ter certeza que a emoção é nossa, o privilégio é meu, o carinho. A Igreja Evangélica Brasileira deve muito ao teu pai, deve muito a vocês, a sua mãe. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Até me emocionou aqui. Eu vou falar, aliás, vou transmitir essa ao meu velho. Meu velho é figura. Aliás, ele é figura frequente aqui. Todo mundo, cara, de alguma forma, eu falo, pai, o que você fez? Porque não tinha rede social, a comunicação era totalmente diferente, era um negócio muito mais restrito. O que você fez que você estava em tanto lugar que as pessoas acabavam tendo alguma coisa, uma referência, uma fala? Ele é Ademar é outro também. Ademar é um cara que, caramba, Ademar abençoou a gente. Ele teve aqui outro dia, né? Semana retrasada. E, cara, a gente começou a lembrar de músicas. Eu brinquei com ele. Falei, Demar, eu não sei nem como falar, cara. Porque, assim, você faz parte da trilha musical da minha vida. Eu me lembro, às vezes, eu tava triste, tava lá você cantando alguma coisa. Eu tava feliz, celebrando, tem uma música tua. Eu tava compenetrado, querendo buscar chegar no terceiro céu. Você tava lá. Então, isso é muito especial. Mas você tava falando de você, de não perder essa essência da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, tanto no Brasil como no mundo todo, né, ela é muito plural. Sim. Tem alguns países que eu sei, por exemplo, que ela tem relações ecumênicas. Né? Na maioria dos países, ela aceita o ministério feminino. Uhum. No Alto do Ipiranga, eu vejo, te acompanho teu ministério, eu vejo você sempre trabalhando com a tua esposa, com a Tati. Aliás, aproveitar, nem sei se ela está aqui, vamos mandar um beijo para ela também, tua mãe está aqui. Mas eu vejo vocês trabalhando juntos. Né? Você conseguiria imaginar a Assembleia de Deus sem a presença dessas mulheres que te ajudam nessa tarefa? Como que eu posso te responder isso? Porque esse é outro paradigma, Carlos, que a gente precisa quebrar, né? A mulher, ela sempre, lógico que eu não estou generalizando, mas ela sempre teve voz na Assembleia de Deus. Sempre teve voz. Mas ela teve voz naquele famoso círculo de oração. Círculo de oração. Então, assim, a minha mãe, ela não me deixa mentir. A minha mãe, ela foi regente muitos anos
das senhoras cantando nos cultos. Então, assim, a minha primeira experiência como músico, tocando para, sei lá, eram mais de 2.000 pessoas, foi no Palácio do AMB. Eu tinha 8 anos de idade, tocando bateria para um coral de 200 mulheres, num evento com mais de 2.000 mulheres. Então, isso é uma verdade que a gente precisa ecoar. Isso é uma coisa. Agora, disso para a vertente do pastoreio feminino, de fato, aí algumas Assembleias de Deus são mais conservadoras nisso e respeito, óbvio. No nosso caso aqui, o meu pai, mesmo ainda no começo dos anos 2000, ali, fundando a ADAI, meu pai sempre colocou minha mãe do lado. Sempre. Então, antes nós éramos de outra denominação da Assembleia de Deus, que não tinha questão do pastoreio feminino. E quando meu pai funda a ADAI, logo ele consagra a minha mãe a pastora, né? Então, isso é uma herança também do meu pai, de valorizar a voz feminina. E agora chegando para minha esposa. Minha esposa, ela é dentista de formação, odontóloga, e quando eu assumi a igreja, ela era do Ministério de Adoração também. E aí, ao decorrer dos anos, ela percebeu o quanto Deus a estava chamando. Porque eu sempre falei para ela, tá, não é porque você é esposa de pastor que você precisa ser pastora. Você pode ser uma odontóloga incrível e eu ser pastor, tá tudo certo. Só que um belo dia ela foi tocada profundamente por Deus, assim. Então, além da formação de odontóloga, de dentista, ela também se formou na faculdade metodista. Então, ela é teóloga e também ela é dentista, né? Então, hoje o que é a Tati para mim? Enfim, eu não sei te dizer. Ela está assistindo nós, assim, mas o trabalho que ela está fazendo com as mulheres hoje na ADAI, que é uma extensão daquilo que minha mãe começou, está sendo incrível, né? Ela tem hoje mais de 350 mulheres conectadas a pequenos grupos. Ela acabou de fazer uma conferência online aí, com mais de 1.200 mulheres inscritas. Então, assim, que bacana eu olhar hoje para a ADAI e ver que a voz feminina é tão consonante com a nossa masculina que isso dá uma polifonia muito especial. Legal. Você tá falando dos encontros online e tal. Vocês já voltaram aos cultos presenciais ou ainda não? Não, nós estamos escolhendo voltar só depois da vacina. Vocês vão voltar só depois da vacina? Pelo que a gente está sentindo, é isso que a gente está caminhando. Nós estamos fazendo todas as nossas programações online. Em alguns momentos, a partir de setembro, nós vamos começar a trazer alguns pastores, 10, 15, alguns líderes para ver a dinâmica, o grande estúdio que a nossa igreja se tornou. Mas para o grande público, a gente está estudando essa possibilidade de fato, sem pressa, voltar depois de uma vacina. Ainda não batemos o martelo, mas eu montei um time de profissionais da saúde e também a liderança pastoral, enfim, esse conjunto dessas duas frentes estão me dando aí um direcionamento para a gente ter um pouco mais de calma, não voltar presencialmente, não. Ó, mais uma presença ilustre aqui na live, ó, mestre João Alexandre aqui, ó. A responsa aumentou agora a responsa aumentou. Oh, meu Deus do céu. Aí lascou. Aí é complicado. João, um forte abraço. Mas a gente está falando sobre esse novo momento, o momento aí do distanciamento social, pandemia, novas realidades da igreja. Eu vi que você escreveu um texto, 8 razões para considerar a igreja online. Você publicou agora recente, baseado um texto escrito se adaptou a um texto do Alan George, da Life Church, né? Uhum. E aí no texto você faz 8 apontamentos. Me corrija se eu estiver errado. A internet não limita a Deus. Okay. Podemos iluminar os cantos mais sombrios da internet. Os problemas não esperam o final de semana. O anonimato derruba muros. Relacionamentos genuínos podem se formar online. Nós podemos ir para países que não podemos viajar. A igreja online nos oferece oportunidades únicas de divulgação e os nossos líderes crescem.
Dito isso, como é que você imagina que vai ser o formato de igreja depois que a crise passar? Vai ser um modelo híbrido? Vai ser como era? Pode se tornar mais virtual que presencial? Qual que é a tua intuição? Boa. Eu tenho falado isso com muitos pastores, ouvido muita gente, e aí eu queria te ouvir também. Olha que interessante, Carlos, de maneira bem objetiva. Em janeiro, nós lançamos para a igreja, a gente trabalha o conceito de casa, a DAI é uma grande casa e tem muitos cômodos. Então, mais do que falar que a gente tem igrejas, nós somos uma igreja em algumas localidades. Então, nós temos o Ipiranga, onde eu fico, Jardim Colorado, Santos e São Bernardo do Campo. E em janeiro, nós anunciamos para a igreja que mais um cômodo seria inaugurado. Nós anunciamos em janeiro que seria isso em abril, um domingo depois da Páscoa, que era nada mais, nada menos do que a nossa igreja online. Então, a gente já estava se estruturando, nós já tínhamos colocado 2 pastores, mais de 15 voluntários já preparados para a gente ter a nossa igreja online. Quando tudo isso está pronto, vem a pandemia. Então, para nós, foi muito significativo, apesar da dor que a gente está sentindo, tem sido muito significativo para nós esse tempo, para tirar do papel mesmo e colocar na prática a igreja online. A minha resposta, essa palavra que você usou, é a palavra que eu tenho falado nas minhas lives. Eu acredito numa igreja híbrida. Eu acredito, sempre vai haver a igreja local, mas agora, com a igreja online, eu acho que as igrejas locais elas estão percebendo o quanto elas podem pensar globalmente. Né? Então, eu acredito sim que a igreja local estava aqui, de maneira bem genérica, a igreja local estava aqui e a online estava aqui bem periférica, subvalorizada. Com a pandemia, inverteu. A minha oração é que aconteça isso. Né? Eu acredito que as programações, principalmente de reuniões, discipulados, eu acho que vai caminhar muito para a questão do Zoom. Né? Eu já tenho falado com a minha liderança. É a minha intuição, eu tenho visto. Na comunidade a gente está muito assim. Está muito sabe? assim. Então a gente está muito feliz, porque de fato é um novo normal que a gente espera. Então eu acredito que os cultos vão haver, lógico. Eu não vejo a necessidade de cancelar nenhum culto futuro. Nós temos um culto na quarta e nós temos um culto no domingo. Eu acho que esses cultos eles não vão ser cancelados. Mas toda é substituível também, porque na nossa cultura, nosso jeito de ser, a maneira com a qual... Primeiro, a cultura latino-americana, a gente gosta dessa presença, desse olho no olho, dessa expressão. A gente gosta de estar perto, a gente gosta de estar no ambiente. Nada substitui. Cara, eu morro de saudade de estar na igreja, de poder estar cantando, de poder estar encontrando meus irmãos, de poder estar naquele espaço que eu nasci, que eu cresci, que eu vivo, né? Eu acho que isso é insubstituível mesmo. Sim. Mas seguramente estou contigo nisso. Eu acho que vai haver um balanço aí. Eu percebo, esses dias eu falei numa live sobre essas 8 razões, e aí eu percebi uma certa crítica, e eu sou bem tranquilo em relação a isso, mas uma crítica no sentido de, não, então quer dizer que tudo vai ficar online. Não, as pessoas não podem ver a igreja online como inimiga da local. Claro. Elas vão se completar. Claro. Né? Olha o quanto a gente ganha. O quanto a gente ganha fazendo os grupos de conexão agora. Tudo online. Sim, quando tudo voltar, uma vez por mês a gente pode se encontrar, partir o pão. Mas o quanto a gente está ganhando. As reuniões, eu nunca fiz tanta reunião boa como agora. É verdade. Eu nunca tive tanta coesão com a nossa pastoral, eu nunca tive tanta coesão com a nossa liderança. Carlos, a gente nunca teve tanto aluno de escola bíblica. A gente está com mais de 700 alunos por semana conectados à escola bíblica. Meu irmão estava me falando, quando foi? Anteontem, ele estava me falando que as reuniões de líderes, a gente faz uma reunião de líderes no meio da semana, né? Ele estava me falando que a presença na reunião de líderes aumentou pra caramba. Porque tem cara, por exemplo, que está fora de São Paulo, está lá em Poços de Caldas, ele não viria na reunião. Ele entra online. Tem cara que está voltando para casa do trabalho, ele liga o telefone no carro e vai participando da reunião. Então, assim, sem dúvida nenhuma, agregou também coisas. E é óbvio, há coisas que são insubstituíveis. Lógico, nada como poder tomar a ceia lá, presencialmente, com todo mundo junto.
a mesa posta, enfim, claro. Pô, nada substitui. Cara, não tem o que substituir um louvor ali ao vivo. Né? É maravilhoso, aquele ambiente, aquela atmosfera, mas que veio para agregar, nisso eu tô contigo. Eu também creio. E sabe o que eu acho, Carlos? Que isso também está dando uma aula. As igrejas que estão se reinventando estão dando uma aula para aqueles críticos que achavam que nós estávamos... a igreja só estava de pé porque o templo estava aberto. Porque esse é um discurso de uma ala bem crítica. Ah, não, o movimento evangélico no mundo saiu de ser orgânico e agora está só no templo. E essa pandemia está mostrando o quanto teu pai está se reinventando, Sim. O quanto nós estamos nos reinventando, o quanto a nossa... E o quanto orgânica, ou quão orgânica tem sido a Igreja de Jesus Cristo. Sim. E vou te falar, putz, já está piscando aqui que vai interromper para a gente virar para o Pinga Fogo. Tá. Tem 1 minuto e meio. Mas vou te falar, uma outra coisa que foi redescoberta pela igreja, a questão da solidariedade. Isso amplificou, as pessoas se uniram muito mais, ficaram muito mais solidárias. Na comunidade a gente está trabalhando 2 frentes. Uma frente é captação de alimentos e o cuidado com famílias, porque a gente tem um lema. Ninguém entre nós vai passar necessidade, ninguém vai ficar para trás. Então a gente está cuidando de todo mundo. E a gente cuida dos de dentro e cuida dos de fora. Estamos trabalhando nisso. E a segunda coisa que nós estamos fazendo meu irmão pegou, por exemplo, todos os profissionais autônomos, profissionais liberais, professores, fruteiros, quem faz pastel, coxinha, enfim, todo mundo coloca nas redes da igreja, prestigie quem é da sua comunidade. Você vai comprar fruta, não vai ter que comprar toda semana? Ao invés de você comprar em quem você não conhece, compre do seu irmão, que vai te entregar aí, que é teu irmão, e que, enfim, a gente está se protegendo, está se guardando e está sendo comunidade. Nós vamos provocar o Rodrigo, colocar ele aqui no Paredão do Bem. Paredão do Bem, não sei se você já viu alguma live minha aqui. Já. Mas é só saia justa boa, tá? Vamos que vamos. Antes da gente entrar no Pinga Fogo, só queria te fazer uma pergunta sobre um outro assunto que eu acho importante também da gente destacar aqui, que eu penso que é singular na tua vivência, né? Você está participando da Hillsong Leadership Network, que é a rede de igrejas Hillsong no mundo. Sim. A Hillsong é originária das Assembleias de Deus na Austrália, mas agora em 2018 se desligou e acabou se tornando uma denominação autônoma. A Hillsong também se espalhou pelo mundo e se caracterizou por ser uma igreja, como a gente estava conversando aqui agora há pouco. É uma igreja pentecostal, urbana, moderna, global, carismática. Né? Essa é a cara da Hillsong, que inclusive é uma igreja que eu admiro muito. No caso da ADAI, da Assembleia de Deus do Alto de Ipiranga, ela tem essa característica de buscar algo mais global e moderno. E como que é para você participar desse Leadership Network? Legal. Uma excelente pergunta. Quero mandar um abraço aqui ao pastor Chris Mendes. Ele é o pastor que toma conta aqui da América Latina. Então nós temos, na verdade... muita vontade de conhecê-lo pessoalmente, viu? Ele é fera. É fera. A ADAI é muito servida por fazer parte da Network. 2 frentes. Eles têm um portal, login e senha, para as igrejas cadastradas, onde existe uma plataforma de serviços incríveis, como textos para voluntários, artes para Páscoa, enfim, é um portal criativo, um portal onde tem muitas palestras para equipar pastores locais, líderes locais. Então é uma plataforma incrível. É coisa de cinema mesmo essa plataforma. Então, por a gente ser associado a eles, a gente tem acesso a essa plataforma, que para mim já seria um golaço. Paralelo a isso, a gente tem uma sala no Zoom quinzenal, onde a gente troca experiências, o que está acontecendo na DAI, o que está acontecendo na Hillsong, o que está acontecendo numa igreja na Colômbia, é uma reunião em espanhol, mas eu tenho o privilégio de participar. Então, na verdade, a Hillsong mais serve nós do que a própria Hillsong, porque nós estamos conectados com eles,
mas é uma igreja, e caminhando um pouco mais com o Cris, é uma igreja altamente rica na questão de servir outras igrejas locais. Eu fico muito feliz por isso. Essa é a visão que me apaixonou na Hillsong e me motiva a fazer isso com outras denominações. Hoje, quinzenalmente, eu tenho estado com outros pastores, não para liderá-los, muito pelo contrário, mas nesse tempo de pandemia, o quanto que estar próximo à network me dá um gás para também poder servir igrejas locais, né? Unir igrejas locais. Não, eu acho essa experiência, esse lance de estar conectado globalmente, de estar dialogando, América Latina, Estados Unidos, Europa, conversando com todo mundo, percebendo que os problemas que acontecem lá são muito semelhantes dos daqui, sim, e trocando experiências com essa galera, eu acho muito legal. E você sabe muito bem, né, o quanto que a América Latina ela é muito denominacional. Sim. Né? Então, enfim, Brasil também, né? Eu falo de América Latina, mas a parte da língua hispana, mas o quanto que eu, mergulhando um pouco nesse cenário latino, o quanto também existe muitas barreiras e como é gostoso entrar numa reunião quinzenal e a gente vê quase que 40 denominações diferentes, 40 pastores de denominações diferentes sendo abençoadas por um cara que está lá para servir, não está lá por causa da grana, não está lá por causa da grana, ele está lá simplesmente porque quer servir, até porque o que a gente pode abençoar financeiramente? O que a gente semeia mensalmente na Hillsong, na Hillsong Network, a gente semeia, é um valor tão baixo. É quase simbólico. É simbólico, principalmente essa parte de pandemia, e a riqueza de plataforma tecnológica que eles nos oferecem, meu Deus do céu. Então, de fato, a Dai, ela tem a sua personalidade, ela tem a sua raiz, mas aprende muito com a Betel, aprende muito com a Hillsong, aprende muito com a Comuna, aprende muito com a Batista, aprende muito com a Metodista. Eu volto a dizer, esse mosaico todo, para a identidade que nós temos hoje, faz muito sentido. Alguém pode dizer que é falta de personalidade, para nós não. Para nós é um caminho plural que vai nos orientando a gente chegar numa voz não melhor do que as outras denominações, mas uma voz diferente. Eu não quero ser melhor do que a Deus de Amor, eu não quero ser melhor do que X, muito pelo contrário. Essa pluralidade denominacional, a multiforme graça de Deus, de fato tem feito sentido para nós. E é isso que a gente quer manter. Olha a galera chegando. A Tati já toda orgulhosa aqui de você. Olha quem está aqui. Ronaldo Bezerra, grande. Falamos de você agora, Naldo. Falamos de você agora, quase agora. Foi só a gente falar, o cara veio correndo, viu? Ainda bem que a gente falou bem, meu. Beijo, maestro. Bom, bora lá. Hora do pinga-fogo. Pinga-fogo é o seguinte, você já deve ter visto. Pinga-fogo eu falo uma frase, você completa, eu te dou 2, 3 opções, você escolhe uma. Quando você completa, não precisa ser só uma palavra, tá? Para não ser monossilábico, mas também não precisa ser uma grande digressão, a não ser que eu te provoque de novo. Ó, então fala um pouquinho mais disso e tal, não sei o quê. Mas o legal do pinga-fogo é essa coisa da agilidade, da provocação. Eu bato, você devolve, eu bato, você devolve. Só não me bate muito também, tá? Vamos lá. Bora lá. Ser pastor é? Apaixonante. Ser pentecostal é? É cultural. Por quê? Faz parte da minha raiz, da minha essência. Não é uma... Igual o João Alexandre diz, eu não quero cair na ideia de que ser pentecostal é algo... Para mim não é uma vaidade. Para mim é uma tradição que amo e respeito. E um jovem pastor na Assembleia de Deus é? Uau, um jovem pastor na Assembleia de Deus é altamente confrontado a ser
tecnicamente preciso, apaixonadamente criativo e teologicamente cristocêntrico. Ah, pô! Mandou bem. Ai, meu Deus. Ó, Dona Mara mandou até 3 foguinhos, cara. Igreja emergente ou igreja gospel? Uau. Ah, emergente. Emergente. Acho que faz mais sentido para aquilo que eu acredito. Não, não tenho nada contra a expressão gospel, muito pelo contrário. Mas gosto desse conceito. Acho que me agrada mais o que gospel. Igreja é igreja, mas não, isso não me provoca a ponto de me fazer ficar em crise. Falar que a DAI é uma igreja emergente, para mim, nem me agrada, mas também não me joga para baixo. Ó, meu irmão tá aqui, vou fazer uma provocação que eu já fiz para ele, vou fazer para você. Maior desafio, ser pastor ou ser músico? Maior desafio, ser pastor ou músico? Eu acho que ser pastor. Ser pastor. Por quê? Porque ser pastor está muito vinculado ao outro. Ser músico, não necessariamente. Você pode ser um bom músico sozinho. Pode ser carreira solo e... Agora, pastor, não dá para ser pastor carreira solo. Né? Ó, Serginho Fernandes está te perguntando aqui. Rodrigo, qual o maior exemplo que seu pai deixou para você? Maior exemplo, paixão pela igreja local. Estrogonofe ou muqueca? Caramba, eu amo os dois. Pensando que eu vou ficar menos gordo, muqueca. Michael Bolton ou Michael W. Smith? Que Deus me perdoe, Michael Bolton. Que Deus me perdoe, mas Michael Bolton. Uma ONG voltada para a educação é? Um sonho. Um sonho. Um sonho. Que eu creio que vai se tornar uma realidade. Fazer teste de jovens talentos no Corinthians foi? Uma resposta de Deus, por incrível que pareça. Eu sou São Paulino, mas num determinado momento... Mas Deus momento... é fiel, lembre-se. Mas porque, você é São Paulino, mas Deus é fiel. Lembre-se disso. Eu tinha 14 anos, fui fazer o teste, passei, comecei a treinar. No terrão. Mas alguma coisa estava me incomodando. Eu falei, Deus, eu não quero projetar a minha vida naquilo que eu de fato desejo. Fala para mim o que o Senhor quer de mim. Aconteceu um negócio estranho lá, igual o assembleano raiz fala, aconteceu um rebuliço. E aí o técnico foi mandado embora, fizeram outra peneira. E eu fui fazer a peneira e não passei. Ali eu entendi que era de fato um não de Deus, assim, e não me frustrou. Por isso que eu falo que essa peneira, para mim, ao mesmo tempo que foi muito traumático, foi libertador, porque ali eu falei, não, eu vou para a área da música. E vou ser feliz ali, foi a melhor coisa que eu, de fato, fiz. Olha lá sua mãe mandando aqui, rebuliço santo. Isso aí. E a Érica tá falando, mas tudo bem, mas ele casou com uma corintiana. Graças a Deus. Verdade, você vê que Deus... Aliás, o espírito tá batendo na porta dele, entendeu? Vendo se ele muda esse coração. Vamos lá, vai dar certo. Sua mãe de novo, olha lá, a oração de mãe pega. Olha, eu e o Ronaldo que estamos aqui nessa live sabemos exatamente o que é isso, viu, dona Mara? Sabemos exatamente o que é isso. Olha o Lito. O Lito está perguntando, tocar piano ou cantar? Caramba, Lito, te amo, irmão. Saudades. Legal ver o Lito aqui de novo. Tocar piano ou cantar, tecnicamente, eu me acho muito mais cantor do que pianista.
Então, não que eu seja um bom cantor, mas eu quero dizer, assim, entre eu fazer uma avaliação, eu sou melhor cantor do que pianista. Eu não me considero um pianista, eu me considero um tecladista. Pode parecer instrumentos parecidos, para quem é... Parecer parecidos é demais, né? Pode parecer instrumentos similares e não deixa de ser, mas o tipo de execução é bem diferente, né? Então, eu acho que prefiro cantar. Mais uma saia justa, vai. Hum. Tim Keller ou Brian Houston? Caramba! Ah, com todo respeito ao Brian, eu vou ficar com o Tim. Vou ficar com o Tim. O Tim, pra mim, é o concurso, velho. Ele é uma das maiores referências que eu tenho. Bebo muito nessa fonte. Falei aqui outro dia, é uma live dessa semana. Estava falando que o livro dele, o Justiça Generosa, entre alguns que eu li, mas o Justiça Generosa mudou minha compreensão sobre justiça social na leitura bíblica. Clareou tanta coisa boa para mim. Claro, eu venho bebendo das fontes latino-americanas também. Sim, eu gosto demais do René Padilha, enfim, gosto das fontes latino-americanas. Sim. Mas o Keller, e especialmente depois que eu o ouvi pregar pessoalmente, aí nunca mais esqueci, velho. Ele é o cara. Ele é o cara. A galera, ó, a avó Leninha falando, ó, você canta muito. Ó, posso falar uma coisa? É a minha avó mesmo. Eu não creio, não creio. É a minha avó, ela é a mãe do meu pai. Olha só! Mãe do meu pai. A avó te ama. Tá... Vó conectadíssima. Ah, não, é outro nível, é outro nível. Cícero Canuto de Lima ou Alfredo Requidal? Alfredo, porque eu conheci. Ambos, para mim, são duas referências, mas o pastor Alfredo eu tive um leve contato, porque a minha bisavó era líder do Ministério Círculo de Oração da época do pastor Alfredo. Então eu me lembro de alguns círculos de oração ir para ficar brincando na igreja e ele pegar na minha orelha e dizer, menino, para de fazer essas coisas. Então eu tenho uma imagem de um homem rígido, mas um homem que tinha um compromisso com Deus muito grande, né? Enfim, Alfredo Requidal, com toda certeza. Jimmy Swaggart ou Billy Graham? Ah, não, Billy Graham. É engraçado, né? Boa pergunta. Eu acho que eu devia ter pensado mais para responder. Eu vou ficar com o Jimmy Swaggart por conta desse ministério híbrido que ele teve, cantando e tocando. Então eu acho que eu me encaixo mais no modelo de Jimmy Swaggart. Agora eu não estou falando de teologia, não estou falando de legado. Até acho que o pastor Billy Graham deixou um legado não maior, mas eu gosto mais do legado, olhar para o Billy Graham, o jeito que ele pregava, lendo muitas coisas. Até hoje eu prego assim. 80% daquilo que eu prego eu estou lendo. Então eu acho que eu me espelho mais no Billy Graham, mas no conjunto da obra, pensando em cantor-pregador de Jimmy Swaggart, eu acho que eu vou ficar com o Jimmy hoje. Eu me lembro bem das manhãs de sábado, programa dele. Meu pai e minha mãe reuniam a gente, reuniam a família, cantava muito, abençoou muita gente. Rodrigo, ser uma igreja moderna sem perder os fundamentos é? Vital. Por quê? Porque eu acredito que a criatividade ela atrai, mas é a essência que fideliza. É isso. Né? Então eu posso até criar um cenário bacana, posso até pintar a cor da igreja, posso até criar metodologias, mas isso são iscas. O que vai de fato segurar o cara, no bom sentido da palavra, é o pasto. Se for um pasto de qualidade, né? Estou falando aqui numa linguagem altamente pastoril, né? Pelo amor de Deus, estou falando aqui na relação pastor-ovelha, né? Eu acho que a estética pode até atrair, mas o que vai fidelizar mesmo é a essência, aquilo que a gente prega, enfim, acredito nisso. Princípios fundamentais ou fundamentalismos? Não, princípios fundamentais, mas longe assim, longe, pelo amor de Deus. Tudo
Tudo que é extremo para mim não faz sentido. Tô fora. Tô Ah, fora. não. Secularização ou modernidade? Depois que eu comecei a ler o livro do Tim, falando sobre esse Deus na era secular, eu estou ressignificando também o que eu penso sobre secularização. Né? Que eu acho que ainda é uma palavra muito a ser descoberta, mas assim, vou ficar com modernidade. Acho que soa romanticamente melhor. Se eu fosse usar um termo num púlpito, eu usaria modernidade. Choca menos. Choca menos. O louvor congregacional atual construiu uma nova identidade eclesiástica. Nós mesmos da Comunidade da Graça sabemos bem o que é isso. Essa nova identidade é apenas atual ou é melhor que a antiga? Ah, não. Eu acho que cada geração tem o seu valor. Cada geração tem o seu valor. Exemplo, né? Você pega um cara que fala assim, eu gosto tanto de música antiga. Mentira, ele não gosta de música antiga. Ele gosta de música da geração dele. Se ele gostar de música antiga, ele ia ouvir canto gregoriano. Entendeu? Por isso que eu não caio nessas pegadinhas. Quando eu pego um senhor de 60 anos na igreja, a Dai não canta mais música antiga. A pergunta é, ela não canta música antiga ou ela não canta a música que você desprezava quando você era adolescente, que agora você sente falta? Boa. Então, por isso que cada geração, eu acho sim que tem que comunicar, eu acho sim que a gente tem que cantar canto gregoriano, eu acho sim que a gente tem que cantar músicas mais antigas, mas eu sou daquele, e aí eu sou um discípulo também do Ademar, precisa sempre haver um cântico novo. Claro. Precisa haver um cântico novo com princípios milenares, né? Enfim, acredito nisso. Olha que legal, a Pina Fer está fazendo uma pergunta interessante aqui. Se tivesse os últimos minutos de vida e pudesse escolher entoar um último cântico, qual seria? Ó. Uau! Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, eu cantaria essa. Boa, boa. Rodrigo, o que a gente deve preservar e o que a gente deve abandonar na tradição? Eu acho que a gente tem que preservar os nossos fundamentos cristocêntricos e a gente tem que abandonar uma tutoria de baixo para cima. Esses dias eu ouvi um sermão muito feliz do pastor Ed René, onde ele disse que lá em Juízes, né, o povo fazia o que achava certo. Muitos interpretam esse texto como cada um fazia o que queria e está todo mundo lascado. Mas não, porque lá na frente o povo quer um rei e Deus fica triste. Então eu acho que a gente não pode abandonar, a gente tem que abandonar esse modelo de que eu preciso de um tutor vertical, não, que a gente está precisando de diálogo. Está precisando construir pontes e não lançar flecha, sabe? Enfim, então, respondendo a tua pergunta, os meus fundamentos cristocêntricos eu não abro mão, mas o que eu rejeito é toda forma de anular o diálogo. Ainda que me choque a verdade do outro, eu tenho que ter ética suficiente e carinho suficiente para saber lidar com a dissonância. Eu acho que o músico entende muito bem o que é isso. Né? Eu acho que o que seria de uma boa sinfonia sem notas dissonantes. O André Gustavo fazendo uma pergunta difícil aqui. Qual a decisão pastoral mais difícil que você já tomou? Decisão pastoral mais difícil? Nossa, essa é difícil. Né? Difícil.
Eu acho... Uau, caramba. Tá, eu vou falar de algo que me vem na mente, eu acho que foi a nossa mudança de espaço físico. Quando nós estávamos literalmente do lado do metrô, e por questões contratuais do nosso galpão, nós tivemos que ir mais para dentro do bairro, longe de metrô, longe de tudo. E ali eu tive que tomar essa decisão, que de fato foi muito difícil. E se eu errasse, ia comprometer tudo, né? Ia ser um pouco mais longe para alguns, não ia ficar do lado do metrô, então foi uma decisão difícil. Mas eu estou falando de algo muito, muito técnico, né? Talvez eu teria outras questões como tirar uma liderança. O cara está muitos anos numa liderança e ter que deslocar ele, alocar ele para outro lugar. Isso Acho aí que é isso é mais costumeiro. difícil. Isso é mais difícil. Mas isso não aconteceu uma vez, né? Acontece muitas Claro, vezes. claro. Hoje a cultura da nossa igreja já está um pouco mais saudável. Essa rotatividade é algo mais tranquilo. O pastor Alain Brizotti lembrou uma frase muito boa, cara, que eu não vi há algum tempo já, do Jaroslav Pelikan. A tradição é a fé viva dos que ainda vivem, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, é uma boa lembrança. Pronto. Por isso que é bom. Por isso que é bom ter pessoas sábias aí no chat com a gente. O que é mais relevante? O que é mais relevante? Igreja local ou igreja global? Eu acho que sem a local ficaria muito difícil a gente pensar numa global. Eu colocaria a global como esse conjunto aí de várias locais, sabe? Eu acredito na igreja local, sempre vou acreditar. Então, eu acho que hoje a igreja local ela é vital e a igreja global eu colocaria como essencial. Um livro que você indicaria? E aí, essa é uma pergunta difícil para todo mundo. Você fala um livro, a pessoa, putz, um livro e tal. Um livro que pode ser um livro que marcou tua vida, um livro que pode ser um livro inesquecível, ou pode ser o livro que você está lendo atualmente, pode ser o livro que você indicaria no momento. Até porque a leitura de um livro ou a escolha de um filme, também, a escolha de um livro, a escolha de um filme tem muito a ver com o teu sentimento naquele momento, o humor naquele momento, né? Sim. Eu vou ficar com um livro que ressignificou a minha vida pastoral, Liderança Corajosa, do Bill Hybels. É um livro que ecoa ainda muito no meu coração e eu sou muito grato a Deus por essa literatura. Ó, vou aproveitar e fazer meu merchanzinho, tá, gente? Vocês que ainda não conhecem, ó, o livro que eu indico hoje, vou aproveitar e fazer meu merchanzinho, Fé Cidadã, tá? Então, publicado pela Mundo Cristão, que eu escrevi, quando a espiritualidade e a política se encontram, tá? Para quem se interessa sobre o tema, sobre a conexão entre fé, justiça social, direitos humanos, cidadania, a partir de reflexões bíblicas, mas também de uma prática, da realização prática disso, e de um desafio para aplicação disso, para multiplicação dessa forma de pensamento de cristãos que influenciam a sociedade de uma forma absolutamente distinta do que você está acostumado a ver, como, por exemplo, na bancada evangélica. Então, está aqui um desafio para você. Fé Cidadã, você encontra na Amazon. Aproveitei e fiz meu... Tô aprendendo a fazer um merchanzinho, viu? Boa, isso aí, meus. Se você não vender, quem vai vender, né? Se eu não falar bem do meu livro, quem vai falar? Caramba, meu. Deixa eu te falar. Um filme. Um filme. O livro. Por quê? O livro. Primeiro porque eu gosto de Denzel Washington. Né? E segundo porque ali, Carlos, eu sei que é uma voz que você procura ecoar, e eu gosto muito daquilo que você escreve e fala por conta disso, é porque enquanto que é o Denzel Washington, estava querendo o livro para libertar, aquele outro ator que eu esqueci o nome, ele queria o livro para manipular. Então, para mim, esse filme, ele é um retrato máximo da religiosidade evangélica hoje. Boa. Infelizmente. Boa. O livro de Eli, desculpa, eu falei só o livro. Obrigado aí a Pinafer. Obrigado.
O livro de Eli, eu falei só o livro de Eli. É que quando tava eu, você sabe que eu também, quando você falou Denzel Washington, então para mim tava É. implícito. Tava implícito. Uma série, se você fosse indicar uma série. Ó, eu vou falar da última série que eu assisti. Eu assisti uma série, eu gosto de história. Eu assisti agora a série da Ascensão do Império Otomano. Hum, Maravilhosa é essa, tá no mesmo? Eu tava super Netflix. curioso de Uh! ver esses dias e Não, não parei. é um tiro no peito essa série. Eu amo essa série. Eu amei essa série. Incrível. Agora eu assisti a Queda de Troia, que também foi incrível. Mas se eu pudesse colocar, eu colocaria o Império Otomano, enfim, um baita de uma. Quando eles invadem Constantinopla, incrível. Pô, anotei aqui, anotei. Tô terminando uma, curtinha inclusive, muito legal. Estado Zero, que conta, que fala sobre a situação dos refugiados que chegam na Austrália. E aí a política toda de exclusão dos caras, a dificuldade para fazer entrar, a separação de famílias, a política cruel de se transformar, gente que está fugindo de guerras, está fugindo dos seus países, de perseguições religiosas, tal, de se deixar aquelas pessoas, transformá-las em números, deixar ali 2, 3, 5, 10 anos em campos confinados, vivendo em condições péssimas. E o filme vai tratando tudo isso de uma maneira muito envolvente, com a história de 4 personagens que acabam vindo de lugares diferentes e chegando ali no mesmo campo. É bem legal. Estado Uau! Zero. Bem legal, Estado bem legal. Zero. Estado Bem Zero. legal. Bom, Boa. as 5 que são a assinatura da live, para a gente fechar. Tá, As 5 para fechar. A primeira são 4 bíblicas e uma de reflexão sobre a pandemia, tá? tá. As bíblicas. Primeiro, personagem bíblico com quem você se identifica e que você talvez até gostaria de ter sido. Um Paulo. personagem bíblico que você talvez até gostaria de ter sido. Paulo. Por quê? Porque ele não se envolveu em brigas medíocres, ele cumpriu a carreira e guardou a fé. Ele combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé. Esse cara, para mim, ele é, óbvio, depois de Jesus, mas Paulo, para mim, esse cara foi diferente. Eu fico imaginando ele com live, com WhatsApp, com Instagram, com Nossa! Facebook. Esse cara ia ser um Nossa! fenômeno. Esse cara ia ser um fenômeno. Nossa! Ele já foi um fenômeno, né? Mas para mim, Paulo é disparado assim. Se eu pudesse pregar, além de Jesus, olha, mas só os escritos de Paulo, eu até tenho que me policiar às vezes, confesso para ti, principalmente na pandemia, porque nunca fez sentido, tanto sentido pregar Paulo confinado nas prisões como agora. Mas, Vou inverter. tá, Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. jamais queria ter sido. Ah, eu não queria ter sido Noé. Porque, não pelo fato, eu sei que ele foi íntegro, eu sei que tá, ok, sei de tudo isso. Mas como ele saiu da arca, para mim foi um problema. Ele consegue colocar a família na arca, ele passa pelo dilúvio, quando ele sai da arca, ele amaldiçoa um filho. Pesado. Então, eu tenho 2 filhos hoje e eu não sei o que me faria fazer isso que ele fez. Então, não quero dizer que ele fez certo ou errado, só quero dizer que eu não queria ter amaldiçoado nenhum filho, e ele amaldiçoou. Pesado. Boa. Uma cena bíblica, um episódio bíblico que você queria muito ou ter visto ou ter participado. Caramba. Episódio bíblico. Eu gosto da expressão no Gênesis quando diz que Adão ele passava a viração do dia com Deus. Eu fico tentando imaginar o que era isso. Tipo assim, 6 da tarde, depois de um dia qualitativo, Deus, e aí? Fiz bem?
eu sei que através do Espírito Santo a gente pode ter essa comunhão e eu procuro, né, nos meus momentos devocionais ter, mas eu acho que, uau, para mim essa cena é doida, assim, o cara sentado numa pedra, trocando ideia com Deus, Criador dos céus e da terra. Eu queria ver isso. Ó, sua mãe me lembrou um episódio bacana também. A Última Ceia, velho. Uau. A Esther Maria do Carmo, Abertura do Mar, queria ter visto. Outro dia, quando foi? Acho que foi ontem. Será que foi ontem? Na live, tanta live. Mas o pastor estava falando a mesma coisa. Queria ter visto a Abertura do Mar. Queria ter visto aquela cena. Bom, vou inverter de novo. Já que você falou de uma cena que você queria ter visto ou ter participado, uma cena que você não queria ter visto e não queria ter presenciado. Absalão tomando o poder de Davi. Uf. Eu acho que... E assim, ok. Para mim foi muito cruel, mas eu acho que o que foi mais triste é Davi pegar as coisinhas dele, pegar a arca. Quando ele chega no limite de Jerusalém, ele olha para trás e fala: galera, eu não vou levar a arca. Deixa a arca com meu filho. Eu acho que ele vai precisar mais disso do que eu. Eu estou resolvido. Eu tenho todos os motivos para levar a arca e para tirar a presença de Deus daqui. Mas deixa aqui. E aí, quando ele deixa a arca, ele entra no deserto e ele compõe o Salmo 73. Pai, tu és melhor do que a vida. Então ali para mim é um Davi acabado. Eu não queria ter visto essa cena. Um pai vê o seu filho pesado, indo por caminhos que não valeriam a pena. Pesado. Boa lembrança. E afinal, a pergunta final, a pergunta que não quer calar: pandemia é? Pandemia é uma tristeza. Uma tristeza. Se você perguntar para mim, talvez, os desdobramentos dela, eu teria negativos e positivos, mas para mim, pandemia é um símbolo visível, digo visível porque as pessoas estão morrendo, é um símbolo visível de que o mundo jaz no maligno. E a gente precisa combater isso através, sim, da religião, sim, através da ciência, sim, através da política. Acho que a pandemia é um mal que nem nos meus piores pesadelos eu pensei em viver. Mas essas pessoas que estão morrendo, elas estão deixando um legado de que a igreja está se reinventando, a política está se reinventando, a ciência está se reinventando. A morte dessas pessoas não tem sido uma morte em vão. Eu acredito nisso. Mas a pandemia em si é, de fato, uma tristeza que enfim, me coloca um pouco... Carlos, eu tive que fazer um velório online. Essa experiência eu não vivi. Irmão, meu Deus. Eu gosto de falar muito que eu me emociono. A família ter que me ligar e dizer: pastor, você não pode estar aqui. Meu Deus. Mas, por favor, ora pela... Uau, isso aqui não... Meu Deus. Se isso não for uma tristeza, não poder despedir... enfim. Então, para mim é isso. Infelizmente, eu não estava errado quando comecei, viu? Tem que terminar com tristeza. Esse é daqueles papos que avançava a noite fácil. Verdade. Mas chegou o final. E como chegar ao final de uma live com Rodrigo Soeiro, aqui nunca termina igual, né? Sempre diferente. Mas como chegar no final de uma live com Rodrigo Soeiro e não pedir uma capela para ele? Fala para mim, como é que eu faço? Eu faço essa capela com muito carinho. Obrigado. Antes de cantar, eu quero te agradecer. Do fundo do meu coração. Obrigado mais uma vez por aquilo que a tua família tem sido para o nosso país e fora dele.
em especial o teu velho, que foi uma referência para o meu velho. Então, hoje estar aqui com você é uma expressão do amor de Deus que tem ecoado para as próximas gerações, e eu espero que os nossos filhos, os nossos primos, os nossos sobrinhos, eles um dia estejam numa live falando da gente, assim como a gente está falando dos nossos pais. Boa, boa. Então, essa é a minha oração. Boa. Eu vou cantar então um refrão de uma música que eu compus, baseada em Marcos 4, quando Jesus diz assim: não se pode colocar uma luz debaixo da cama. A luz ela precisa ser colocada num alto lugar para que venha iluminar toda a casa. E é um problema, né? Porque luz no primeiro século é fogo, né? E cama não é king size, é palha, né? Então, quando a luz está colocada no lugar errado, causa um estrago. Então, eu acredito sim que a luz no lugar certo pode trazer muitos benefícios. O refrão diz assim, ó: que eu possa deixar essa luz iluminar minha casa, minha vida, meus amigos, minha família. Que eu possa deixar essa luz iluminar esse mundo tão escuro, tão carente dessa luz. Essa luz é Jesus em mim. Isso aí. Uau! Grande Rodrigo Soeiro. Cara, eu que quero te agradecer pelo carinho, pelo tempo aqui com a gente, pela partilha, pelas histórias, pelos bons insights espirituais. Quero agradecer também, puxa, a presença da sua mãe, da sua avó, da sua esposa, cara. Que coisa boa. Coisa boa, a gente acabou fazendo... Meu irmão aqui, a gente acabou... Você vê, a pandemia também trouxe isso, né? A gente acabou se encontrando. Quando que a gente, na correria do dia a dia, tem a chance de poder estar na sala de casa, batendo um papo sobre coisas tão especiais, tão caras para nós? A memória do seu velho, que é inesquecível, marcou época, tem um legado espiritual com o qual você carrega, um cara que a gente respeita, ama, que fez tanto pelo reino aqui nessa cidade, nesse país. Enfim, velho, muito, muito, muito obrigado. Fica aqui a minha palavra de gratidão, de reconhecimento ao belíssimo trabalho que você está fazendo, viu? Segue firme, mano. Segue firme. Muito obrigado. Segue firme. Obrigado do fundo do meu coração. Se eu falar um pouquinho mais, eu vou chorar aqui, meu irmão. Então, muito obrigado. Obrigado pelo tratamento tão especial e espero, em nome de Jesus, que esse ano para você seja um ano muito significativo. Apesar de tudo que a gente tem vivido, eu desejo do fundo do meu coração que Deus realize os sonhos dele através da sua vida, da sua família. Um beijão para toda a sua família, em nome de muitas pessoas desse país. Nosso muito obrigado pelo legado que a Comuna está deixando, vocês estão deixando. Muito obrigado. É de coração. Obrigado, mano. Obrigado. Beijo para você, para Tati, para Dona Mara, para a Vó Leninha, para o meu mano Ronaldo. Para a Vó Ivone também. Para a Vó Ivone. Ah, a Vó Ivone também estava aqui, eu não vi isso. É, porque é a mãe da minha mãe. A Vó Leninha é a mãe do meu pai e a Vó Ivone. Um beijo para todo mundo que está aqui. Para a galera, um beijo especial para a galera da ADAI, que eu vi que tem várias pessoas aqui. Olha o nome da igreja, ó, Comuna ADAI. Eu vi, a Aline tá até falando Comuna ADAI, ó, aceito já. Ó, Inaldo, gostei dessa coisa aí, Inaldo. Mas tudo de bom. Gente, você que quer ver a live toda, tem a primeira parte e a segunda parte, que é o Pinga Fogo. Ela fica gravada, vai estar disponível até domingo, vai estar disponível no meu canal no YouTube. youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. Tem mais de 80 lives lá à sua disposição. A gente faz uma por dia e disponibiliza. E sempre no final de semana, um devocional tratando um tema que envolveu a semana, falando Bíblia e jornal, fazendo essa conexão, trazendo o evangelho relevante para os dias de hoje.
dialogando com o homem e com a mulher desses dias e trazendo uma palavra de esperança, renovação e de transformação social e espiritual. Um beijo para todo mundo. Mais uma vez, Rodrigo, beijo para você. Deus abençoe. Obrigado. Até já, né, mano? Tchau, tchau. Se cuida. Tchau. Valeu.